Análises de jogos, palpites, comentando jogos, jornalista esportivo. Está no ar o canal Analisando os Jogos da rodada com William Guimarães. Inscreva-se e compartilhe. Fala galera, mais um vídeo aqui analisando os jogos da rodada, fim de semana com rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos falar desses jogos e deixar os palpites. E é isso, bora lá para mais um vídeo, bora lá para mais uma rodada. Vamos abrir esse vídeo aqui, vamos começar falando de Sport Bahia. O Sport no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou em 2-2 contra o Santos jogando em casa. Já o Bahia venceu por 3-0 o Juventude também jogando em casa. Os dois times que tiveram meio de semana bastante diferentes. O Sport teve a semana inteira livre para trabalhar. Já o Bahia teve vitória contra o Retrô na Copa do Brasil. O Sport está na 28ª colocação do Campeonato Brasileiro. Não tem como sair da zona de rebaixamento e muito menos da lanterna nessa rodada, mas o Sport tenta conseguir sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Já o Bahia está na 4ª colocação. Não tem como subir posições, então o Bahia tenta uma vitória para não cair posições. O Sport vem para essa partida 18 jogos sem saber o que é vencer na temporada. Vem de mais 10 jogos sem saber o que é vencer jogando em casa. Já o Bahia vem de 5 rodadas sem saber como a derrota no Brasileiro. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. É inegável que o Bahia é favorito e que venha num momento infinitamente melhor do que o Sport. Mas o jogo do Sport, hora ou outra, costuma encaixar quando joga contra o Bahia. Acredito num jogo disputado e num jogo para empate, eu vou de 1-1. Gols de Inácio Ramírez pro Sport e Santiago Mingo pro Bahia. Agora vamos falar de Mirassol e Vasco. O Mirassol no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou em 1-1 contra o Vitória jogando em casa. Já o Vasco empatou em 1-1 contra o Internacional jogando fora de casa. Os dois times que tiveram meio de semana bastante diferentes. O Mirassol teve a semana inteira livre para trabalhar. Já o Vasco teve empate contra o CSA na Copa do Brasil. O Mirassol está na 7ª colocação do Campeonato Brasileiro. Tenta uma vitória para entrar no G6. Já o Vasco está na 16ª colocação. Tenta uma vitória para abrir distância da zona de rebaixamento. O Mirassol vem para essa partida invicto, jogando em casa no Campeonato Brasileiro. Vem de 8 rodadas sem saber como a derrota na competição. E vem de mais 7 jogos sem saber como a derrota em casa na temporada. Já o Vasco vem de 6 jogos sem saber como a vitória na temporada. E vem de mais 3 jogos sem saber o que é vencer jogando fora de casa. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. De um lado, o Mirassol que precisa recuperar pontos do tropeço em casa que teve na última rodada. Contra um Vasco que precisa reencontrar o caminho das vitórias. Vou de Mirassol para essa partida, 1-0, gol do Edson Carioca. Agora vamos falar de Fluminense e Grêmio. O Fluminense no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu de 3-1 do São Paulo jogando fora de casa. Já o Grêmio venceu por 2-1 Fortaleza jogando em casa. Os dois times que tiveram jogo nesse meio de semana. O Grêmio teve jogo atrasado do Campeonato Brasileiro contra o Fortaleza, onde venceu como já mencionado. Já o Fluminense teve vitória contra o Internacional na Copa do Brasil. O Fluminense está na 12ª colocação do Campeonato Brasileiro. Já o Grêmio está na 14ª colocação. Os dois times tentam uma vitória para subir posições. O Fluminense vem para essa partida vem de 4 derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro. Já o Grêmio vem de 4 jogos sem saber o que é vencer jogando fora de casa. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Os dois times vêm com a confiança retomada após terem voltado a vencer no último jogo. Mas pelo fato mando de campo eu vou acreditar numa vitória do Fluminense para essa partida. Eu vou de 2-1 Fluminense, gols de Serna e Soteldo pro Fluminense. E pro Grêmio eu vou num gol do Alisson. Agora vamos falar de Corinthians e Fortaleza. O Corinthians no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou em 1 contra o Botafogo jogando fora de casa. Já o Fortaleza perdeu de 2-1 do Grêmio também jogando fora de casa. Os dois times que tiveram jogo nesse meio de semana. O Fortaleza teve jogo atrasado do Campeonato Brasileiro onde perdeu pro Grêmio, como já mencionado. Já o Corinthians teve vitória contra o Palmeiras na Copa do Brasil. O Corinthians está na 11ª colocação do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para subir posições. Já o Fortaleza está na 18ª colocação, tenta uma vitória para sair da zona de rebaixamento. O Fortaleza tenta sua primeira vitória fora de casa nesse Campeonato Brasileiro, vem de 10 jogos sem saber como a vitória jogando fora de casa na temporada, e vem de mais 5 derrotas seguidas jogando como visitante. Já o Corinthians vem de 3 jogos sem saber o que é vencer no Campeonato Brasileiro, e vem para essa partida defendendo um tabu. O Corinthians nunca perdeu do Fortaleza jogando em Itaquera. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Pelo Fortaleza ser um dos piores visitantes do campeonato e vir numa péssima sequência de resultados jogando fora de casa, eu só digo o seguinte: só um desastre pro Corinthians não vencer esse jogo. Eu vou de Corinthians para esse jogo, 3-1. Gols de Yuri Alberto
Depay e Matheus Bidu pro Corinthians. E pro Fortaleza eu vou no gol do Breno Lopes. Agora vamos falar de Botafogo e Cruzeiro. O Botafogo no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou em 1-1 contra o Corinthians jogando em casa. Já o Cruzeiro perdeu de 2-1 no Ceará também jogando em casa. Os dois times que tiveram o jogo da Copa do Brasil nesse meio de semana. O Botafogo venceu o Bragantino. Já o Cruzeiro empatou contra o CRB. O Botafogo está na 6ª colocação do Campeonato Brasileiro. Tenta uma vitória para se manter no G6. Já o Cruzeiro está na 2ª colocação. Tenta uma vitória para assumir a liderança. O Botafogo vem para essa partida invicto, jogando em casa no Campeonato Brasileiro. Vem de 8 rodadas sem saber como a derrota na competição. E vem de mais 12 jogos sem saber como a derrota em casa na temporada. Já o Cruzeiro vem de 3 jogos sem saber como a vitória na temporada. Mas vem de 7 jogos sem saber como a derrota jogando fora de casa. E o Cruzeiro que vem para essa partida defendendo um tabu. Desde 2016 não perde do Botafogo. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Pelo Cruzeiro vi de 2 resultados decepcionantes e pelo Botafogo jogar diante do seu torcedor, eu me arrisco a dizer que o Botafogo tem a faca e o queijo na mão para finalmente quebrar esse tabu nos duelos contra o Cruzeiro. Eu vou de Botafogo para esse jogo 2-1. Gols de Nathan Fernandes e Arthur pro Botafogo e pro Cruzeiro eu vou no gol do Matheus Pereira. Agora vamos falar de Atlético Mineiro e Bragantino. O Atlético Mineiro no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu de 1-0 do Flamengo jogando fora de casa. Já o Bragantino perdeu de 3-1 do Fortaleza também jogando fora de casa. Os dois times que tiveram o jogo da Copa do Brasil nesse meio de semana. O Atlético Mineiro venceu o Flamengo. Já o Bragantino teve derrota para o Botafogo. O Atlético Mineiro está na 13ª colocação do Campeonato Brasileiro. Tenta uma vitória para subir posições. Já o Bragantino está na 5ª colocação. Tenta uma vitória para se manter no G6. O Atlético Mineiro vem para essa partida invicto, jogando em casa no Campeonato Brasileiro, mas vem de 3 derrotas seguidas na competição. Já o Bragantino vem de 5 jogos sem saber como a vitória na temporada, vem de 3 derrotas consecutivas e vem para essa partida tentando quebrar um tabu. Desde 98 não vence o Atlético Mineiro. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. De um lado, um Bragantino que teve uma queda de produção no seu futebol nas últimas partidas. Do outro, um Atlético Mineiro que precisa reencontrar o caminho das vitórias na competição. Vou de Atlético Mineiro para esse jogo 2-0, gols de Rony e Hulk para o Atlético Mineiro. Agora vamos falar de Ceará e Flamengo. O Ceará no seu último jogo do Campeonato Brasileiro venceu por 2-1 o Cruzeiro jogando fora de casa. Já o Flamengo venceu por 1-0 o Atlético Mineiro jogando em casa. Os dois times tiveram meio de semana bastante diferentes. O Ceará teve a semana inteira livre para trabalhar. Já o Flamengo teve derrota para o Atlético Mineiro na Copa do Brasil. O Ceará está na 9ª colocação do Campeonato Brasileiro. Tenta uma vitória para encostar no G6. Já o Flamengo está na 1ª colocação. Tenta uma vitória para se manter na liderança. O Ceará vem de 3 derrotas consecutivas jogando no Castelão no Campeonato Brasileiro. Já o Flamengo vem de 3 vitórias consecutivas na competição. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Ceará vem de uma vitória maiúscula na última rodada contra o Cruzeiro? Sim. Teve a semana inteira livre para trabalhar? Sim. Vem confiante após a vitória que teve na última rodada? Sim. Mas me apegando um pouco nos últimos jogos do Ceará no Castelão, eu não consigo enxergar confiança no Ceará para essa partida. Eu vou numa vitória do Flamengo para esse jogo 2-1. Hoje Jorginho e Bruno Henrique para o Flamengo e para o Ceará eu vou no gol do Pedro Raul. Agora vamos falar de Internacional e São Paulo. O Internacional no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou em 1-1 contra o Vasco jogando em casa. Já o São Paulo venceu por 3-1 o Fluminense também jogando em casa. Os dois times que tiveram o jogo da Copa do Brasil nesse meio de semana. O Internacional perdeu do Fluminense. Já o São Paulo venceu o Atlético Paranaense. O Internacional está na 10ª colocação do Campeonato Brasileiro. Já o São Paulo está na 8ª colocação. Os dois times tentam uma vitória para encostar no G6. O São Paulo vem para essa partida 5 jogos sem saber como a derrota na temporada. Vem de 4 vitórias consecutivas. Já o Internacional vem para essa partida defendendo um pequeno tabu. Desde 2023 são 3 jogos sem saber como a derrota para o São Paulo. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Internacional vem de 2 resultados frustrantes dentro do Beira-Rio? Sim. O São Paulo vem num momento melhor? Sim. Mas pelo São Paulo ter os desfalques do Alan Franco e do Ferreirinha, acredito que isso vai pesar a favor do Inter. Eu vou de Internacional para esse jogo, 1-0, gol do Alan Patrick. Agora vamos falar de Vitória e Palmeiras. O Vitória no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou em 1-1 contra o Mirassol jogando fora de casa. Já o Palmeiras no seu último jogo venceu por 1-0 o Grêmio jogando em casa. Os dois times que tiveram meio de semana bastante diferentes. O Vitória teve a semana inteira livre para trabalhar. Já o Palmeiras teve derrota para o Corinthians na Copa do Brasil.
O Vitória está na 15ª colocação do Campeonato Brasileiro, tenta vencer para abrir distância da zona de rebaixamento. Já o Palmeiras está na 3ª colocação, tenta vencer para assumir a vice-liderança. O Vitória vem para essa partida 4 rodadas sem saber como a derrota no Brasileiro. Já o Palmeiras também vem de 4 rodadas sem saber como a derrota. Vem de 3 vitórias consecutivas na competição. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Vitória tem tirado pontos dos times da parte de cima da tabela nas últimas rodadas, há de se reconhecer isso. Mas pelo Palmeiras ser um visitante indigesto, eu acredito numa vitória do Palmeiras para esse jogo. Eu vou de 2-1 Palmeiras. Gols de Sousa e Vitor Roque pro Palmeiras. E pro Vitória eu vou no gol do Osvaldo. Agora vamos falar de Santos e Juventude. O Santos no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou em 2-2 contra o Sport jogando fora de casa. Já o Juventude perdeu de 3-0 do Bahia também jogando fora de casa. O Santos está na 17ª colocação do Campeonato Brasileiro, tenta uma vitória para sair da zona de rebaixamento. Já o Juventude está na 19ª colocação, não tem como sair da zona de rebaixamento nessa rodada, então o Juventude tenta uma vitória para reduzir a diferença com relação aos times que estão fora do Z4. O Santos vem para essa partida 3 rodadas sem saber como a vitória no Brasileiro. Já o Juventude tenta sua primeira vitória fora de casa na competição, vem de 3 derrotas consecutivas e vem de mais 9 derrotas consecutivas na temporada jogando como visitante. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. É jogo de 6 pontos para as duas equipes? Sim, mas pelo Santos jogar diante da torcida e enfrentar o pior visitante do campeonato, a obrigação de vencer é maior pro lado do Santos. Eu vou de Santos para esse jogo, 3-1. 2 gols de Neymar e 1 de Roleiser pro Santos, e pro Juventude eu vou no gol do Gabriel Talhari. Bom, falamos dos jogos do Campeonato Brasileiro, deixei meus palpites. Espero que vocês deixem o palpite de vocês nos comentários. E eu já termino a agradecer, como sempre, a quem está se inscrevendo, deixando um like, compartilhando, comentando. Isso é importante demais pra mim. Ajuda a tentar crescer no canal e motivar a fazer mais vídeos. É isso, bom fim de semana, boa rodada.